Dicas para você, inquilino, alugar um imóvel sem ter dor de cabeça. Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing no grupo SP Imóvel e este vídeo é para você, inquilino, que está em processo de troca de imóvel, você está saindo aí, está finalizando seu contrato, você já está prestes a ir para outro imóvel, ou sei lá, você está em uma situação que você está vendendo a sua propriedade e quer alugar uma nova, enfim, seja qual for essa situação, você está nessa pretensão de alugar uma nova propriedade, tá? Então esse vídeo é para você, para que você tenha dicas para recorrer a essa prática que é muito comum e ela acaba beneficiando muitas pessoas, tá? Em parênteses, aliás, tem gente que acha que aluguel é perda de dinheiro, mas não é não, tá? Pode ser uma excelente alternativa para muitas pessoas que inclusive têm condição de comprar algum imóvel próprio, né? Mas dependendo da situação de vida que tá, o aluguel é mais vantajoso, principalmente quando a gente fala a curto prazo, tá? Mas bem, fechando os parênteses aqui. Então a gente vai te dar dicas, inquilino, para que você tenha maior assertividade, para que você não tenha dores de cabeça desde ali do processo de busca pelo imóvel que você vai morar, que você vai residir, vai alugar, enfim, até ali durante todo o processo do contrato de locação. Então, desde o momento que está procurando até o momento que você está ali residindo já naquela propriedade. Residindo ou usufruindo, se for algum imóvel comercial, tá? E a primeira dica, gente, quem me assiste por aqui, acompanha o canal, sempre vê falando, mas a gente sempre tem que reforçar, porque tem gente que não tem essa percepção, tá? Mas é muito importante. Que é com relação à organização do seu orçamento. Sim, você precisa organizar o seu orçamento para que você consiga recorrer à locação de imóveis com maior tranquilidade, tá? Então, quem assiste muitos os conteúdos falando de financiamento imobiliário, a gente sempre comenta que o ideal e o que é cobrado ali normalmente, né, pelas instituições financeiras, é que você tenha reservado em torno de 30% do seu orçamento para ser dedicado à parcela do financiamento. Pois bem, no caso da alocação, os especialistas eles também recomendam que você tenha reservado em torno de 30% da sua renda mensal para conseguir arcar com compromisso, né? Que você assina ali em contrato, que normalmente é de no mínimo 30 meses, tá? Então, é muito importante que você sempre tenha ali reservado aquela parte do seu orçamento mensal voltado para o pagamento do aluguel, tá? Então, esse é um ponto. A segunda dica, ela na verdade já herda aí a informação dessa nossa primeira, que é de você organizar o seu orçamento, tá? Então a segunda dica é justamente você ter ciência de quais serão as despesas relacionadas àquele imóvel, tá? Então, por exemplo, você está alugando um apartamento, tá? É um apartamento, ele tem um condomínio, você tem que pagar o condomínio dele. O que está sendo negociado nessa locação? É o pacote ou é só o aluguel e o condomínio e IPTU você vai pagar à parte, né? Tá apartado. Então você vai pagar direto para o proprietário ali o aluguel e condomínio, IPTU, gás, água, tudo você vai estar pagando separado, ou não, você vai pagar um boleto, um pacote fechado, estando incluso, né, o condomínio, o IPTU, de repente se o gás já está ali envolvido no condomínio, enfim. O que está sendo cobrado? O que está sendo negociado? Então é muito importante que você tenha em mente o que você e o proprietário estão acordando. Porque tem muitas pessoas que acabam pensando assim, né? É 30% da alocação, então tá bom, então aqui ó, 30%.
só que não se dá conta que tem que pagar mais o IPTU, tem que pagar mais o condomínio e tem que pagar as contas, né, ali do usufruto daquele imóvel, que é a conta de luz, conta de água, conta de gás, internet, enfim. Então considere, tente unificar todas as despesas envolvidas àquele imóvel, a essa locação, em 30% da sua renda mensal, tá? Considere também a estabilidade, a sua estabilidade profissional. Você está trabalhando numa empresa que está passando por um momento meio conturbado, você está num momento financeiro não tão positivo, está com muitas dívidas. Né, você está se sentindo seguro para assinar um contrato e de fato pegar 30% do seu orçamento? Quem que está compondo essa renda mensal aí? É só você? Tem uma outra pessoa? Essa outra pessoa também está com uma estabilidade no seu trabalho? É muito importante levar em consideração isso, tá? Para você não ter nenhuma surpresa negativa aí no futuro. Então, até para a gente encerrar aqui essa parte onde a gente fala sobre a organização orçamentária, né? A organização das despesas que você vai ter com esse imóvel alugado, também é importante considerar que você precisa ponderar a manutenção. Então, não esqueça que tem a manutenção daquele imóvel, porque uma vez que você recebe as chaves, houve uma vistoria muito bem feita e o imóvel estava praticamente zero bala, tudo arrumadinho, pintadinho, você tem que considerar que no final daquele contrato de locação, você tem que devolvê-lo nas mesmas condições em que ele te foi entregue. Então, aí vai mais uma dica para você até dos especialistas, tá? Desses 30% aí de reserva que você tá a ponto para dedicar à locação, peguem uns 20% dentro dessa verba mensal tua aí, pega uns 20, 30% e vai fazendo um fundo de reserva voltado para a locação. Então, putz, teve um imprevisto, quebrou alguma coisa, algum convidado meu chegou aqui, quebrou, ou eu quebrei o armário da cozinha, que já é do imóvel, e eu quebrei, enfim, eu tenho que arcar com isso, né? Sendo comprovado que foi por mau uso meu, eu tenho que pagar. Você, inquilino, você é obrigado a fazer isso. Isso está na lei do inquilinato. Então é muito importante que você já tenha ali um fundo de reserva para manutenção dessa propriedade. E mais do que isso, que você tenha um fundo de reserva para na devolução das chaves, você devolver aquele imóvel na mesma condição em que ele encontrava-se. Então, pintadinho, limpinho, caso você tenha pegado a propriedade, né, no ato ali da assinatura do contrato, nessas boas condições. Então essa também é uma dica nossa para você ter um fundo de reserva voltado para manutenção e para a devolução do imóvel ali ao término do contrato. Bom, nessa segunda dica eu finalizei falando a palavra que faz parte da próxima dica, que é o quê? Você não alugar um imóvel de jeito nenhum sem um contrato de locação. Não me faça isso, senhor inquilino e senhor proprietário. Pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Assim como a gente também sempre tem falado aqui pelos nossos conteúdos e tem vídeos, inclusive, falados, né, com um especialista, com o Marcel de Toledo, que ele é o nosso diretor de marketing aqui dos portais do Grupo SP Imóvel, e também ele é advogado, especialista no ramo imobiliário. Ele já deu várias orientações através de vários conteúdos em conversa comigo, em conversa com a Fabiana, onde ele fala sobre a importância do contrato de locação, né? Porque é um documento que, na verdade, está formalizando tudo que foi negociado ali entre as partes, né? Então, é através daquele contrato que você, inquilino, consegue se resguardar dos seus direitos, das suas obrigações, obviamente, mas você está se resguardando dos seus direitos. E assim vale, é claro, para o proprietário. Ele também consegue se resguardar ali dos seus direitos e também formalizar quais são as suas obrigações diante aquela negociação, tá? E mais do que isso, além desse contrato, é muito importante que haja o intermédio de um profissional, porque não adianta nada você ter um documento ali, mas você possuir algumas cláusulas que são abusivas ou que fogem completamente da lei do inquilinato, que é a lei que rege ali as obrigações, os direitos, os deveres de todas as partes envolvidas na prática da alocação de imóvel, tá? Da alocação imobiliária.
Então, quando você tem um profissional, ele vai mediar ali todas as situações. Então, é muito importante que você tenha não só o documento, formalizando, redigindo tudo que foi negociado, tudo que foi acordado, como também você ter ali um profissional cuidando de tudo para que você, proprietário e inquilino, não tenham muitas dores de cabeça aí que podem surgir como em qualquer negociação ou qualquer contrato que a gente tenha na vida em qualquer ocasião. Então, olha, para finalizar essa dica do contrato, tá? Você, inquilino, sempre confira aquele contrato, veja se não existe nenhuma cláusula abusiva, falando que você é obrigado a fazer algo que foge da lei do inquilinato, onde você não tem a obrigação, que é uma obrigação do inquilino, não, desculpa, do proprietário, tá? Então é muito importante que você não só assine o documento, que você tenha ali o documento formalizado, como também você confira o que está sendo falado por ali. Porque veja bem, se você assinar e de fato tiver alguma cláusula abusiva, saiba que é incontestável que ela seja anulada, tá? Se ela fugir do que diz ali na lei do inquilinato, ela é anulada na hora, tá? E mais do que isso, se for entendido que houve uma má fé de alguma parte ali naquele contrato de locação, que alguém foi abusivo, aí pode até desencadear em um processo por danos morais, tá? Então é muito importante que você, inquilino, tenha ciência de quais são as suas obrigações, quais são as obrigações do proprietário. E é claro, para te facilitar, tá aparecendo agora aqui alguns vídeos onde Marcelo de Toledo conversou comigo e um outro onde ele conversou com a Fabiana, onde foram expostas as obrigações do inquilino e outro conteúdo com a Fabiana, as obrigações do locador, do proprietário do imóvel alugado, tá? Então é um vídeo, é um bate-papo bem extenso, mas é bem informativo e é muito importante que você, inquilino, você, proprietário, tenha noção de todas elas ali no ato de assinar um contrato, tá? E é claro, tendo um profissional cuidando de tudo para vocês, para sempre dando aquelas devidas orientações. Bom, essa próxima dica, a nossa quarta dica, ela é com relação a você que está aí buscando algum imóvel, você considerar todas as necessidades de todos os moradores que ali residirão naquela propriedade, tá? Caso você não esteja sozinho. Então, por exemplo, você está procurando um imóvel para alugar porque você vai casar e você e tua esposa vai querer ter filho em breve, tá? Será que não vale a pena você procurar um imóvel com 2 dormitórios ao invés de 1 dormitório? Ou então você já tem algum filho, mas pretende ter outro filho. Será que não vale a pena pegar um dormitório a mais? Ainda mais hoje em dia, com essa prática de trabalho, né? Agora esse novo modelo que é o híbrido, que você fica mais tempo trabalhando em casa. Será que não vale a pena ter um imóvel alugado com algum escritório? O ideal é que você veja quais são as suas necessidades para que você alugue, para que você feche um contrato de 30 meses no mínimo aí, para algo que de fato te traga conforto e que atenda o que você e todos os moradores necessitam, tá? Então essa é uma dica simples, óbvia, mas que muitas vezes acaba passando batido e aí você só se dá conta depois que assina um contrato, depois que se muda e não viu que não fez uma boa escolha. Bom, essa próxima dica, ela também é relacionada a essa anterior que eu acabei de comentar por aqui, tá? É justamente de você buscar os melhores bairros que atendam aí as suas necessidades. Então, tá vendo como é importante você listar quais são as suas necessidades? E não é só com relação à característica do imóvel, mas também à sua localização. Então, por exemplo, eu preciso alugar um imóvel que esteja próximo ao meu serviço, ao meu trabalho, porque eu não quero ficar 2 horas ali no trânsito para me deslocar até o meu trabalho. Então, quais são os melhores bairros ali? Quais são os bairros que são mais acessíveis ao meu trabalho?
Qual é o custo-benefício disso? Porque dependendo da região acaba sendo mais caro o imóvel. Ou eu preciso morar num bairro que seja mais tranquilo, não quero caos, não me importa de ser longe do meu trabalho, mas eu quero tranquilidade. Então é muito importante que você tenha ali bem descrito quais são as suas necessidades, o que você almeja a partir daquele imóvel e, óbvio, levando em consideração a tua rotina de vida, né? E aí você consegue buscar quais são os melhores bairros que atendem ali as suas necessidades. Você pode fazer essa busca por região, então, eu quero um imóvel na Zona Norte, não, na Zona Sul, na Zona Leste, enfim. Ou então fazer uma lista por bairros mesmo, independentemente da região. Você quer o bairro que melhor atende às suas necessidades, o que você sempre almejou. Aí você pode fazer essa lista, organizar tudinho e você ir buscando, tá? Bom, a sexta e última dica, ela tem muita ligação ali com aquelas que eu falei sobre a manutenção do imóvel, sobre o contrato de locação, a importância, né? Que é com relação à vistoria da propriedade. Não deixe de fazer a vistoria da propriedade antes de você assinar o contrato, antes de você pegar as chaves. E por que isso, tá? Porque a partir dessa vistoria, que ela tem que ser bem detalhada, ela tem que conter ali todas as informações relacionadas à condição daquela propriedade no momento em que você está pegando as chaves daquele aluguel, tá? Desse contrato de locação. Por quê? A partir do momento que você assina o contrato e você pega as chaves, você está assumindo ali a responsabilidade daquela propriedade. Então, a partir do momento que você pegou as chaves e aconteceu algum impasse por ali, você vai ter maior dificuldade de provar que você não é o responsável por aquilo. Então, quando você tem uma vistoria muito bem realizada, pegando detalhes daquele imóvel, é muito mais fácil para você, inquilino, falar, aqui essa tomada não está funcionando. Então, vamos negociar o seguinte, eu arrumo a tomada e você desconta do meu contrato de locação, do meu valor mensal ali do aluguel. Vamos fazer assim? Então você consegue ter margem de negociação, tá? Então é muito importante que ela seja realizada por um especialista, porque esse profissional ele já está habituado a vistoriar a condição da propriedade, então ele já sabe olhar, ter uma noção, né, da qualidade do móvel que está ficando por lá, se é um móvel que já é mais antigo e ele tem o risco de quebrar, e não por um mau uso do inquilino, mas é por uma condição dele mesmo. Enfim, então em todas essas vistorias, nessa vistoria, você consegue ter uma lista e uma noção da real condição em que você vai ter que devolver aquela propriedade lá no final do contrato da locação, tá? E aí você não tem uma dor de cabeça, você não é pego de surpresa de ter que pagar por algo que você não fez, que você não foi responsável, tá? Pela quebra, enfim. Então, é a partir dessa vistoria que você já consegue até se planejar para o término do contrato, tá? E aí você consegue até mesmo ir mantendo aquela sua reservinha financeira do aluguel, que também foi uma dica nossa por aqui. Olha, e para finalizar essa parte aqui da vistoria, é muito importante enfatizar que, caso você já tenha feito a vistoria, já assinou o contrato de locação, e a partir do momento que você entrou na propriedade e se deu conta de que existem algumas coisas que não foram listadas em vistoria, né? Então, como eu dei o exemplo da tomada, ou até mesmo algum móvel quebrado, algum eletrodoméstico que não está funcionando, o ideal é que você tire uma foto e que você formalize via e-mail a condição desse objeto que está aí quebrado, que não está funcionando. Que você formalize via e-mail, comunicando o administrador responsável pelo aluguel ou até mesmo o proprietário, comentando, olha, eu entrei aqui no imóvel, me dei conta que a geladeira não está funcionando. Então, como eu assinei o contrato contando com aquela geladeira, a gente tem que negociar aí um desconto, porque eu vou trocar a geladeira. Tem problema eu trocar a geladeira?
Enfim, é muito importante que você documente isso, que você registre, pode ser via e-mail ou até mesmo em cartório, mas hoje em dia é muito mais prático que seja por e-mail, tá? E que você peça ali um ok recebido, o e-mail, para que lá na frente também não seja dito que você não avisou ou que a pessoa não visualizou que estava quebrado, enfim. Então é muito importante que você sempre esteja comunicando qualquer questão relacionada ao imóvel, tá? Para não te gerar ali dor de cabeça ou prejuízo indevido lá na frente. Então não se sinta mal ou muito preocupado caso já tenha ocorrido a vistoria e não tenha sido relatado algum ponto ali que não esteja funcionando, tá? Você pode fazer adicionar esse comentário via e-mail e ter tudo registrado por lá. E aí você tem margem para negociação também. Bom, gente, as dicas são essas, tá? Aí eu ia até dar uma dica bônus, mas eu falei tanto dentro dessas dicas que é com relação à importância de um profissional intermediando tudo isso, tá? Então você, inquilino, de preferência, busque um imóvel para alugar, que esteja disponível para alocação, mas que esteja ali com o intermédio de um profissional. Porque assim como eu falei, o contrato de locação, o profissional, são peças fundamentais para ambas as partes, para todos os envolvidos nessa negociação, tá? Então, às vezes você, não, eu quero tratar direto com o proprietário porque eu quero pagar menos. Você pode pagar menos, só que você pode ter muito mais dor de cabeça, porque se você tem algum problema ali no meio de tudo isso, você vai ter que acionar um advogado, às vezes você pode ter vai ter muito mais transtorno, porque vai ter que devolver o imóvel, vai ter que procurar outro, enfim. Então, com um profissional intermediando tudo isso, você pode pagar um pouquinho mais caro do que pagaria direto com o proprietário, mas você não corre riscos, né? E se você pôr na ponta do lápis, sai mais barato, né? Tem coisa aí que não vale a dor de cabeça que dá. Então, essa é a nossa dica, tá? Então, caso você esteja procurando algum imóvel para alugar, saiba que no nosso portal existem inúmeras propriedades, apartamentos, casas, enfim, tudo esperando por você, tá? E todas elas também com intermédio de profissionais que vão garantir todos os seus direitos para que ninguém saia prejudicado e para que seja aplicado o que é certo, certo? Bom, caso eu tenha esquecido de falar alguma dica por aqui, coloque nos comentários. Coloque aqui se você não seguiu alguma dica ou se você já teve alguma dor de cabeça com locação, com proprietário, ou você proprietário que está aqui me assistindo, se já teve alguma dor de cabeça com o inquilino, enfim. Coloque aqui que a gente vai formando uma comunidade onde um vai expondo o seu lado e vai ajudando automaticamente o outro, certo? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, por estar aqui me assistindo e até mais. Um beijo!